Os tempos mudaram, meus amigos, e agora tudo funciona pela internet, inclusive audiências em processo trabalhista, e o próprio processo trabalhista corre de forma totalmente digital. E aí com isso surge a grande pergunta: será que eu posso contratar o meu advogado trabalhista pela internet? Talvez eu nunca veja este meu advogado presencialmente. Será que vai ter algum problema? Eu vou ter algum prejuízo? Então você descobre isso no vídeo de hoje. Vamos lá? Bom, para começar a te responder essa dúvida, eu vou fazer um histórico dos principais pontos que você tem que tomar cuidado ao contratar um advogado pela internet. O primeiro grande receio que surge ao contratar um advogado trabalhista pela internet, porque é muito importante no processo trabalhista a audiência, então a pergunta que fica é: será que eu consigo ter audiência no meu processo da mesma forma com um advogado online do que eu teria com um advogado presencial da minha cidade? E aí eu respondo para você que hoje no Brasil você precisa consultar na sua cidade como que está funcionando. Cada cidade, cada estado tem uma regrinha própria, mas eu garanto para você que a maioria das cidades e dos estados do Brasil está aceitando as audiências trabalhistas de forma online. Isso quer dizer que você, que é o autor de um processo, nem vai até o fórum, nem vai presencialmente ver o juiz. Portanto, como você vai assistir a audiência e participar dela por videochamada, o seu advogado participando por videochamada também, independente do lugar do Brasil que ele esteja, ele vai poder conduzir essa audiência como se estivesse fazendo presencialmente. Então vocês percebem que as opções aumentaram agora com o poder da internet. E caso em alguma cidade ou estado não aconteça a audiência especificamente de forma online, ou seja, por videochamada, ela vai acontecer presencial, mas o processo inteiro, o envio da sua petição inicial, ou seja, o início da ação, as respostas do que for acontecer dentro do processo, é tudo online. Então, o único ato que ainda precisa ser praticado presencial em algumas cidades ou estados do Brasil, na minoria, é a audiência. E nesse caso, o advogado pode pegar o avião, pegar o carro, se deslocar até o local em que é a sua cidade. Isso é uma questão de você combinar com ele, de ele avisar para você como que ele trabalha. Ou ele pode contratar uma outra pessoa, um outro advogado ou advogada, para que participe exclusivamente daquela audiência mediante as orientações que ele vai passar. Ou seja, existe mais de uma opção de como fazer essa audiência. E aí precisa ser analisado caso a caso, precisa ser analisado qual o objetivo dessa audiência, qual a importância dela, quais são as provas que serão produzidas, e aí definir entre o cliente e o advogado se compensa, se vale a pena ir presencialmente ou contratar alguém para fazer. Se a audiência for por vídeo, assunto encerrado. Agora, vem a segunda dica, o segundo grande cuidado que você tem que ter ao contratar um advogado pela internet, especialmente na área trabalhista. É altamente recomendado que você procure um advogado que já tem experiência naquele tipo de caso, naquele tipo de atuação, e que já tem um histórico de resultados positivos. Então, se você encontra um advogado que tenha 20 anos, ou seja, tem muita experiência, mas é conhecido por perder a maior parte dos casos, não faz muito sentido você contratar esse advogado, porque afinal de contas você quer o melhor. Agora, se você encontra alguém que tem 10, 20 anos de experiência e um histórico de resultados de que é conhecido por vencer sempre, mesmo que um caso ou outro perca, mas é conhecido por vencer sempre, ou seja, na imensa maioria dos casos tem resultado positivo, essa pode ser uma boa contratação. E aí que vem a grande questão: como é que eu encontro então, Eduardo, esse profissional que você está descrevendo que seria o mundo ideal, que nem sempre é fácil achar? E aí eu digo para você, como já acontecia antes da era da contratação online digital, o famoso boca a boca, a famosa indicação. E aí, qual é a indicação que você deve dar mais peso, ouvir mais a indicação? A indicação daquela pessoa que já contratou aquele profissional e que teve um resultado extraordinário. Então, se você é vendedor no comércio e um colega seu vendedor já entrou com processo com aquele advogado, venceu, teve um grande resultado, caso esse colega diga:
pode contratar aquele advogado que ele é bom. Essa é uma indicação de peso, porque ele passou pelo processo que você vai passar. Agora, imagina que você vai escutar a dica de um amigo, de um conhecido ou de um colega que nem contratou aquele advogado, que nem testou os serviços dele e fala: vai lá que aquele advogado é bom. Ou seja, não é uma indicação de peso, não é uma indicação forte o suficiente para você cumprir o requisito número 2, que é a qualidade, que é a experiência de atuação. Por quê? De novo, gente, com o avanço da internet, com a possibilidade que você tem de contratar o advogado totalmente online, as suas opções aumentaram muito. Então agora você vai começar a conhecer pessoas que antes você não ouvia falar. Mas você pode se relacionar com pessoas que trabalham no mesmo ramo que você, no mesmo segmento, em outras cidades, em outros estados, e que, de novo, já passaram pela contratação daquele advogado, tiveram bons resultados e vão te dar uma indicação de peso, certo? Então, alinhamento, conhecer profundamente o profissional e sim, é altamente possível que você contrate o seu advogado trabalhista pela internet, ele conduz o processo inteiro pela internet. A exemplo para vocês aqui, nós somos do sul de Santa Catarina, Criciúma, e nós temos processos trabalhistas ao longo do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Espírito Santo. Em diversos estados na região sul e sudeste, nós temos processos. Isso tudo, a maior parte deles, de forma online, de forma digital, e ainda alcançando processos lá para o norte, para o nordeste. Ou seja, não há mais barreiras que vai impedir você de ter um advogado de outra região. Mas a comunicação e o alinhamento são ainda mais importantes agora na era digital. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha trazido informações claras e úteis. Se ajudou, não se esqueça de enviar para um colega que talvez tenha essas dúvidas, você pode ajudar ele também. E deixa aqui o seu botão de curtir, de gostei, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser lembrado sobre todos os vídeos que a gente coloca nesse canal. A gente se vê aqui mesmo nos próximos vídeos. Até mais, tchau!